Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar das características socioculturais da fábrica urbana. Então, as sociedades urbanas possuem características peculiares no que tange a estrutura de famílias, coesão social, desigualdade social, participação pública, valores, diversidade populacional também. Então, a primeira característica são as estruturas familiares. Né? Lembrando, nessa sequência de vídeo nós estamos comparando as regiões urbanas com as regiões rurais. Então, você tem mais estruturas familiares nucleares. Por quê? Na região urbana, na região rural, as pessoas costumam ter mais filhos. Se você for, geralmente é isso, né? Ou você tem uma família lá com 10 7 filhos, muitos filhos. E aí as pessoas moram juntas numa mesma casa. Você tem uma família grande. Nas regiões urbanas, as pessoas tendem a ter menos filhos, primeiro. E também os filhos, eles até saem mais cedo de casa também. Então, eles vão formar sua família mais rapidamente. E aí você tem, ao invés de você ter uma família com 10 pessoas, você tem, vou pegar uma família com 12 pessoas, você tem 4 famílias com 3 pessoas. E aí, ao invés de você ter uma casa só, você tem, digamos, 4 casas, pessoas morando em locais diferentes. Então, a estrutura familiar, o número de integrantes é menor, no entanto, tem mais núcleos familiares. Né? Aqui na região rural, no exemplo que eu dei, você tinha um núcleo familiar, e já no contexto urbano seriam 4 núcleos familiares. Menos estruturas familiares ampliadas, então que é a estrutura familiar ampliada? Vários indivíduos na mesma família. Um pouco do que eu falei já aqui, na verdade, o que eu falei já aqui, né? É menos comum você ter famílias grandes nas cidades. E você tem também mais famílias chefiadas por mulheres. Quer queira ou que não, todas esses movimentos culturais, claro, não todos, mas a maior parte deles, movimentos feministas, LGBTs, eles são mais fortes no ambiente urbano. E é no ambiente urbano que acaba tendo mais mulheres liderando famílias. O ambiente rural também ele tende a ser até mais religioso e muitas das religiões elas são adeptas do patriarcado, seja intencionalmente ou não, mas assim essa questão da liberdade feminina ela é mais forte no ambiente urbano, até porque às vezes o ambiente urbano ele proporciona também mais oportunidades de trabalho, já que no campo geralmente é o serviço braçal, não que as mulheres não possam fazer, mas ainda tem aquela mentalidade de que aquilo não é para mulher e tudo mais, né? Por mais que isso esteja caindo por terra, ainda bem, mas no ambiente urbano, de fato, essa mentalidade ela é muito menos intensa. Vamos lá. A coesão social. Você tem um senso de comunidade reduzido, porque no ambiente rural as pessoas se conhecem mais e as pessoas tendem até a ser mais próximas. As pessoas, aquele amigo, aquele grande amigo, né, você tende a trocar produtos com ele, a vivenciar com ele as coisas da sua vida, a conversar mais com eles. Não sei se vocês já foram em uma cidade grande, as pessoas mal falam uma com as outras, né? Falam só um bom dia e pronto, acabou ali. Não tem toda aquela interação. Então você tem um menor senso de comunidade. Menos obrigações familiares, porque as famílias são menores, então um chefe de família ou uma chefe de família rural tem vários filhos, tem mais obrigações. Aqui não, você tem uma família menor. Menos estruturas locais de liderança em relação ao proporcional da cidade. Tá? As comunidades rurais, né, que o número absoluto é maior, mas você tem mais lideranças e todo mundo conhece de forma bem afeitosa as lideranças rurais. Na região urbana, não. Você tem essas lideranças, claro que elas existem, mas às vezes as pessoas nem conhecem e aí não é tão representativo como na região rural. O anonimato é aumentado, né, anônimo, porque você está lá com sua vizinhança, você nem sabe. E na própria cidade existe essa diferença, né? Eu morei, por exemplo, na região
ali na periferia de Belém. E ali meus vizinhos todos, todos eu conhecia. Quando eu vim para Macapá, e Macapá é uma cidade menos desenvolvida que Belém, eu vim morar no centro. E aí eu acabei que não tive o mesmo contato com os vizinhos. Até porque eu não nasci ali, né? Não nasci e me criei ali. Eu cheguei como um estranho, tive um contato, claro, mas não passou também daquele bom dia que a gente dá naturalmente. O próprio morador urbano ele é mais desconfiado, né? Por causa de violência, por exemplo, todos esses problemas que acontecem na região urbana. É, o morador rural ele acaba já conhecendo as pessoas sem menos desconfiado. Às vezes até se fala que ele é ingênuo, né? Se fala isso, enfim, né? A questão da confiança eu acho importante, mas não vou entrar nesse mérito. Então tem tudo isso aqui, até outra coisa, como vou dar meu exemplo, muitas pessoas da região urbana, elas não nasceram lá. Então elas chegam lá, então não tem aquela identidade territorial, isso é um termo da geografia, tão forte. Aliás, o território ele já pressupõe uma identidade cultural, né? Falando em termos da geografia. Mas não tem essa identidade tão forte com o local. E, geralmente na região rural as pessoas já nasceram lá, então a identidade cultural com o local é mais forte. É mais comum as pessoas migrarem do rural para o urbano do que o contrário. Participação pública. Você tem menor participação pública na região urbana por conta disso aqui. Olha, você tem menos lideranças. E aí o poder público é mais afastado, já que você é, às, às vezes não conhece os representantes nenhum. Você vai num município pequeno, você pode ir lá, as pessoas conhecem pessoalmente o prefeito, conhecem os vereadores pessoalmente, porque geralmente são eleitas aquelas pessoas mais populares. Agora vai numa cidade grande, ninguém, as pessoas nem sabem quem são todos os vereadores. E ainda, pior ainda conhecer pessoalmente, porque não dá, né, para você conhecer, imagina você conhecer todas as pessoas de São Paulo, não tem como. É, Aí você tem o aumento do individualismo, né? Toda aquela sociedade de consumo individualista, ela é mais forte no ambiente urbano. Menor conhecimento tradicional indígena, claro, né? Foi se afastando aí da região dos povos tradicionais, dos povos indígenas, e aquele conhecimento ele ficou, entre aspas, defasado, né? Se diz muito disso. Maior consumismo que vai ter na região urbana, exemplos são os fast foods, consumismo de energia é bem maior, né? Automóveis, a própria eletricidade é mais utilizada. Você tem também maior educação formal, né? Na região rural, às vezes você não tem a escola até o ensino médio e muito menos a universidade numa localidade. Os filhos da região rural têm que ir para a região urbana para se formar, né? Isso acontece se quiserem uma graduação. E já na cidade grande sempre você vai ter pelo menos duas grandes universidades no Brasil. Nas capitais você sempre tem uma federal e uma estadual. E geralmente duas federais, né? Dos IFs e da universidade própria. E aí você também vai ter menor analfabetismo. O analfabetismo, as taxas são maiores nas regiões rurais. Assim como a pobreza absoluta é maior na região rural também, né? A pobreza absoluta é mensurada pela renda. Então, o dinheiro circula mais na cidade. As pessoas elas acabam produzindo para ganhar dinheiro e a partir do dinheiro consumir as coisas. No ambiente rural nem sempre é assim, as pessoas produzem para elas próprias consumirem, então não tem um dinheiro intermediando. Como a pobreza absoluta é mensurada pelo dinheiro, ela acaba sendo maior no contexto rural. Só que o que é questionável pelo conceito de pobreza multidimensional, porque você pode estar ali indivíduos que não têm uma renda per capita grande, a família deles, né, pode estar abaixo da linha de pobreza, mas como eles produzem para o próprio sustento, eles não estão passando fome. E diferente de pessoas no ambiente urbano que têm uma renda razoável, mas não suficiente, aliás, têm uma renda, mas não suficiente para suprir suas necessidades básicas. Tá? Então essas podem ser até mais pobres. Vamos lá. A diversidade de pessoas. Claro que no ambiente rural você tem uma maior diversidade, porque você tem as tribos urbanas, a influência aí de várias regiões do mundo, né? O mundo
conectadas, as influências são maiores, então você tem isso. As comunidades são heterogêneas. Saúde e segurança. O estado de saúde na região urbana geralmente é aumentado. Por quê? Você tem mais hospitais, apesar de você ter esses hábitos de consumo que não são tão bons, é, mas você tem mais acesso, queira ou que não, a hospitais mais sofisticados, né, em termos de diagnóstico, médicos, enfim. Alguns problemas de saúde podem aumentar. O exemplo da obesidade tende a ser maior na região urbana por conta dos hábitos de consumo. E também tende a ser maior a violência e o crime organizado. Ok? Isso é uma realidade urbana que a gente conhece bastante no Brasil. Claro que existe a violência rural. No estado do Pará, onde eu nasci, é muito forte. Mas, no geral, a violência urbana é maior. Análise, análises aprofundadas mostram que vários desses aspectos socioculturais das cidades estão diretamente ligados às características físicas da fábrica urbana. Então, alguns exemplos aqui, né? A alta densidade populacional, a superpopulação, a falta de espaço acessível e de áreas verdes e recreativas podem influenciar as estruturas familiares, a coesão social e o senso de comunidade. Então, olha, tem muita gente, você talvez não consiga estabelecer um senso de comunidade com todos, não tem espaço acessível, não tem área verde, isso também diminui ali o senso de comunidade. Olha só, em condições de superlotação, questões como competição por espaço e infraestrutura precária, exemplo, falta o vazamento de tubulação de águas, podem gerar conflitos entre vizinhos. É comum esse tipo de conflito. Imagina gato também que existe, né? Vizinho fazendo gato do outro, gerando conflito. A falta de infraestrutura por fornecer água, saneamento, drenagem, estradas e caminhos adequados aumenta a carga da saúde, a carga de trabalho e a segurança dos residentes, especialmente as mulheres. As mulheres são grupos mais vulneráveis a essas questões aqui na cidade. Casas sem água e saneamento obrigam meninas e mulheres a procurar banheiros ou áreas de lavagem longe de suas casas. E aí tem que se deslocar, tem todo. Isso pode ser aí mais complicado para as mulheres. A infraestrutura de transporte inadequada força os cidadãos a atravessar áreas inseguras, tá? Então, você tem que trabalhar, aí quando você volta do trabalho, você tem que voltar pelaquela parte do seu bairro ali que você sabe que é perigosa, mas não tem jeito, você vai ter que se arriscar. E às vezes a única questão que você sabe é que o bandido não vai te roubar por ele já talvez te conhecer e sabe que você não tem recursos. Mas assim, os bandidos na cidade, eles não roubam no bairro onde eles moram. Eles geralmente vão em outros bairros para roubar. Então acaba que fica complicado. Vamos lá. O difícil acesso a áreas urbanas, juntamente à falta de espaço público de lazer, podem isolar certos grupos, idosos, mulheres com crianças pequenas, e torná-los ainda mais vinculados aos seus lares compactos. Né? Esses idosos, por exemplo, né? Às vezes fica esquecido na região urbana. Imagina abandono de pais idosos. É mais comum na região urbana. Imagina lá na região rural o indivíduo que tem 10 filhos. Um deles vai ficar, até por uma questão de probabilidade, vai ficar cuidando dos pais. Mas assim, na região urbana cada um quer sua independência. É claro, isso também existe na região rural. Não vou dizer que não existe, mas é maior na região urbana. E aí depois que todo mundo cresce, todo mundo sai, nem sempre os filhos mantêm aquele mesmo carinho. Aí o idoso fica abandonado. É um fator também que é importante falar é a desigualdade. A desigualdade é maior na região urbana, é mais perceptível e é maior de fato, né? Em desigualdade também, ela pode ser multidimensional ou ela pode ser econômica, mas eu estou falando estritamente da desigualdade econômica. A diferença de renda familiar entre as famílias de uma região. Né? Na região rural, geralmente a renda ela pode ser, nem sempre as condições de vida são traduzidas em valores monetários, porque existe a produção voltada para o autoconsumo, mas o padrão de vida, melhor dizendo, que é mais subjetivo, ele está apareado. Claro que existem diferenças. Mas quando a gente vai para uma cidade, a gente consegue ver o pessoal em condições precárias, numa favela, numa periferia, e os super ricos.
que moram em condomínio fechado, moram em apartamentos de luxo. Dependendo da cidade, isso chega a ser gritante. Aliás, na maioria das cidades grandes, né, você tem até a diferença por bairros mais elitizados, então você consegue perceber esse contraste muito mais numa cidade do que numa região urbana. Aqui algumas referências dessa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.